Olá, meus queridos e amados irmãos, eu sou o Marcos Aurélio, do canal Princípio e Fim, em parceria com a comunidade Bnei Israel. Estamos fazendo uma série de estudos com o tema de questionamentos, onde nós vamos fazer pequenos questionamentos a vocês sobre fé, sobre aquilo que é ensinado na maioria das religiões. E hoje nós vamos falar aqui de um tema muito interessante. Vocês vão acompanhar conosco um questionamento sobre o que Paulo realmente ensinou, se Paulo realmente ensinou contra a lei de Moisés. Vou fazer algumas perguntas a vocês e vocês vão acompanhar comigo. A primeira leitura que nós vamos fazer está no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10. É uma carta bastante polêmica, que fez até com que, principalmente as pessoas que participam na religião judaica, considerassem Paulo um apóstata que lutou contra as tradições da palavra, da lei de Moisés e da instrução que Deus deu ao povo de Israel. E no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: todos, preste atenção, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, eu deixei bem marcado aqui para vocês, estão debaixo de maldição. Então, parece ser bem direto, claro, todo aquele que quer participar desse movimento, que tem essa linha de pensamento de ter uma base nas obras da lei para alcançar a sua justiça diante de Deus, está debaixo de maldição. Um detalhe importante que a gente deve se atentar, que no grego, essa palavra aqui, lei, ela é justamente muito simplória, ela é muito simples no grego. O idioma grego, a gente costuma dizer que ele é bem pobre. Ele não é como o idioma, por exemplo, hebraico, o idioma português, que tem várias variações de uma palavra. Então, no grego, qualquer tipo de lei é a palavra nomos. Nomos, que quer dizer lei. É um juízo, um estatuto, um regulamento que se põe em prática. Já no hebraico, por exemplo, a gente vai encontrar várias variações dessa palavra. A gente tem, por exemplo, os mishpatim, os regulamentos do Eterno, os que são juízos, A gente tem os hukim, que são os regulamentos, os mitzvot, os mandamentos, edut, que são os testemunhos. Então, são várias. Essa Torá, que é conhecida como instrução, lei do Eterno, que é a palavra em hebraico equivalente a nomos em grego, é a palavra Torá, ela tem uma variação enorme. Você vai encontrar várias repartições dessa palavra, essa Torá do Eterno, essa instrução de Deus que foi dada a Moisés, ela é dividida em várias partes. Já no grego, tudo é lei, seja a lei de um homem, seja a lei de Deus. Então, na tradução aqui, a gente consegue entender, no texto, já havia uma diferença. Você consegue enxergar por quê? Aqui está falando direto sobre obras da lei, ou seja, que estaria se depositando a esperança em legalismo, Seria um legalismo, uma confiança legalista na lei. Então, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito. Agora, se você não precisa, para a sua fé, se basear na lei, como é que a maldição que está contida na lei vai surtir algum efeito sobre a tua vida? Porque Paulo vai usar exatamente um texto que está na lei, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, para poder embasar o motivo de que alguém que está depositando a sua confiança nessas obras da lei será maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, o próprio Yeshua, o próprio Jesus, ele, em um determinado momento, ele, ao afirmar que um grupo de fariseus, lá no livro de Mateus capítulo 15, aparece também o mesmo relato em Marcos capítulo 7, por praticarem a tradição dos anciões, que seria conhecida como Torá Shebel-P, a lei oral, que posteriormente, 200 anos depois, foi compilada essas leis orais, que seriam interpretações da lei de Moisés, foram compiladas no livro chamado Mishnah, e esse livro posteriormente se transformou a base para o Talmud.
o Talmud, que é a lei judaica oral que rege hoje a religião judaica e que tem por base a lei de Moisés. São interpretações da lei de Moisés que eram passadas oralmente e agora foram escritas e compiladas em livros. Porém, no primeiro século não existia esses livros ainda. Era passado apenas oralmente. E o próprio Jesus combateu essa ideia, dizendo que essas leis orais não tinham o mesmo peso que a lei escrita. Essas tradições não poderiam superar a lei de Deus, logo seria um acréscimo à lei de Deus, e por ser um acréscimo, seria justamente um pecado, a transgressão, estariam em maldição aqueles que assim praticassem. Porque a própria lei, ela se blinda, a lei de Moisés. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2, diz que nada poderia ser acrescentado, nem nada retirado. Então, hoje, o cristianismo ele tem um papel de retirar mandamentos da lei de Moisés. Por isso, segundo o próprio Paulo, estaria em maldição. E não permanecem todas as coisas que está escrito no livro da lei. É o que o texto do capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 está dizendo. Do mesmo jeito, os que acrescentavam também acabavam em maldição, não permaneciam em todas as coisas que a lei de Moisés mandou fazer, que era não acrescentar. Então ele está falando justamente para esses homens, para esse conjunto de pessoas que a gente vai provar nesse estudo que não essa lei aqui não é a lei de Moisés, essas obras da lei aqui não é a lei de Moisés, e sim um conjunto de normas que foram justamente criadas pelos sábios da época para serem usadas como cercas, para que não houvesse uma transgressão da lei. E no versículo 11, veja como Paulo, aparentemente, por a gente não ter uma compreensão, ele é contraditório, porque veja, no versículo 11 diz o seguinte, e é evidente que pela lei, agora, essa lei aqui, eu pergunto, é essa lei aqui que a gente está vendo que é a lei de Moisés que ele está citando, ou é essa lei aqui que são justamente o legalismo e a tradição oral? Evidentemente que essa lei aqui é essa daqui. É isso que a gente vai falar. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por que eu digo isso, meus irmãos? O próprio Paulo, ele aparentemente se desmente. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, diz: porque os que ouvem a lei, essa aqui é a lei de Deus, essa aqui, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, não basta ser só um ouvinte da lei, você precisaria praticar. Que lei? Essa lei aqui que se baseia em mandamentos humanos ou essa lei de Deus que Deus deu ao ser humano como um parâmetro de sua justiça? Evidentemente que é a lei de Moisés, que é o parâmetro da justiça do ser humano. Então, você não pode ser só um ouvinte, mas sim um praticante da lei. Paulo, segundo a compreensão cristã e a compreensão judaica, ambos estão equivocados nesses pontos, por não entenderem o contexto do que Paulo está falando, estaria fora do reino dos céus, porque ele mesmo estaria colocando uma barreira para que ele entrasse no reino dos céus, não só ele, quanto o seu discípulo amado Timóteo. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se você deixasse alguém realizar o ato da circuncisão, que Paulo não está falando aqui do ato em si da circuncisão. Aqui é justamente a circuncisão seria como é que eu posso dizer, um chamariz de entrada para esse grupo que se baseava sua fé em obras humanas. Circuncidar, aqui nesse contexto, não é o ato em si da circuncisão, e sim esse sinal que era necessário para você adentrar nesse mundo de obediência legalista à Torá, à instrução de Deus. Por que eu digo isso? Porque, segundo o que eu estou dizendo aqui, se alguém fizesse a circuncisão, cedesse a essa pressão, não se aproveitaria o sacrifício de Yeshua, do Messias. Cristo de nada vos aproveitará. Porém, o próprio Paulo, olha o que ele faz em Atos capítulo 16, versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, que era Timóteo, né? E tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então,
Se a circuncisão, o ato da circuncisão, é uma barreira para você estar no caminho de Cristo, de Yeshua, do ungido do Eterno, Paulo e Timóteo estão fora do reino dos céus. É bem claro, não existe malabarismo nisso aqui. Mas a gente tem que entender o contexto. É isso que a gente vai fazer nesse próximo slide. Por quê? Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 3, versículo 19 ao 21. Ora, nós sabemos, deixa eu colocar a caneta aqui, que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Que lei é essa aqui, meu irmão? É evidentemente que é a própria lei de Moisés, a Torá, a instrução que Deus deu ao seu servo Moisés. Por que eu digo isso? Porque essa realmente é a função da lei. Ela mostra para o ser humano o que é pecado. E o que é estar debaixo da lei? É quando você está sendo oprimido por ela, quando você está em desobediência à lei de Moisés, quando você está em pecado. Por quê? Quando você está cumprindo aquela instrução, quando você está, por exemplo, não deve nada à justiça, você não está debaixo da lei. A lei não está te oprimindo, não está te julgando, não está te colocando submissa. Você pode andar na rua tranquilamente, você não vai andar escondido, não vai temer as autoridades, porque você está ok, você está cumprindo. Você não está debaixo da lei, ela não está te oprimindo. E a função da lei é essa, é te mostrar o que é o caminho certo a se andar. Então, se você não deve nada, por exemplo, você vai andar no caminho de justiça, você vai andar em retidão diante dos homens e, principalmente, sabendo o seu papel diante do Eterno e que ele não está em condenação contra você. Não existe algo que você esteja fazendo naquele momento que seja prejudicial não só a você, mas ao seu próximo. Porém, se você vive em rebeldia, em transgressão, a lei está te oprimindo, você está debaixo da lei. Então, passando por esse pressuposto, a gente vai agora entender que, olha o versículo 20 que vai falar sobre as obras da lei, que é justamente o que a gente vem falando, que são leis humanas, que dizem, olha, você está debaixo da lei de Deus, ou seja, está em transgressão, mas tem um jeito de você se libertar. Como? Cumprindo as obras da lei humana. Você se justificar diante de Deus usando métodos humanos. Aí no versículo 20 ele diz: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, que são justiças que o próprio ser humano criou. Porque pela lei, a lei de Moisés, vem o conhecimento do pecado, ou seja, ela não tem a função de te libertar. A libertação vem através da rêcede, da graça do Eterno, onde você tinha que solicitar ao Eterno um substituto pela tua transgressão. E não você vai criar métodos humanos para se justificar diante de Deus, como banhos ritualísticos, orações, jejum. Não é isso que vai te salvar, não está em você a salvação. A salvação vem do Eterno através de um substituto. E no versículo aí ele continua, né? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei em si de Moisés, essa aqui, não vai ter em si a cura da tua transgressão. Ela vai te mostrar o que é pecado. Porém, a cura é através da graça, da misericórdia do Eterno. Coisa que na época de Paulo já existiam manuscritos, eu vou provar isso a vocês agora, que diziam o contrário, que se você fizesse alguns ritualísticas, os sábios criaram, através da lei oral, dizendo que você poderia se justificar diante de Deus através desses atos. No versículo 21 diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, sem esse legalismo, sem essa exigência do cumprimento das leis orais humanas, onde Yeshua ele tripudiou em cima desses dogmas, desses mandamentos humanos, e Yeshua fez todo o seu ministério combatendo esse tipo de normativa, esse tipo de lei oral. Por isso que Yeshua só falava através de quê? Da lei de Deus, da Torá e dos profetas. Ele não usava a lei oral, é uma em objeção à outra. Porque se a gente tratar que é tudo a mesma lei, esse texto aqui não tem lógica nenhuma. Porque eu provo que essa lei aqui é uma lei que Yeshua não cumpriu, que é a lei oral,
que foi criada por homens, em objeção a essa aqui, que ele viveu, que é a lei de Deus e dos profetas. Por causa disso, até o chat GPT vai lhe dizer agora. Porque eu tenho um estudo completo, são mais de 8 horas, quase 8 horas de estudo sobre esse manuscrito aqui. Porém, a gente vai usar um resumo do chat GPT, eu coloquei perguntas simples aqui, qualquer um pode fazer, para mostrar o que tem nesse documento aqui, ó, 4Q MMT. Deixa eu colocar outra cor aqui de no piloto. O manuscrito do Mar Morto, 4Q MMT, vocês podem pesquisar isso em qualquer fazer a leitura, tem a opção de você fazer o download, fazer toda a leitura desse manuscrito, mas aqui é um resumo, como o vídeo tem que ser rápido. Diz, também conhecido como Manual de Disciplina, é um dos textos encontrados em Qumran, perto do Mar Morto, e é considerado uma obra fundamental da comunidade essênia, um grupo judaico que viveu na região durante o período do Segundo Templo. Isso aqui, meus irmãos, esses manuscritos foram achados em 1948, se eu não me engano, acidentalmente. Então, até o momento, não existia nenhuma prova de que essas obras da lei aqui que Paulo está falando em suas cartas, não existia em nenhuma literatura esse termo aqui, essa terminologia. Então, todos os eruditos, todos os teólogos imaginavam que essas obras da lei eram a lei de Moisés, por causa da pobreza do idioma grego, que tudo é nomos, tudo é lei. Porém, esse manuscrito aí trouxe em evidência que já existia uma normativa circulando naquela região que falava sobre obras da lei de uma forma diferente. É isso que a gente vai ver agora. Este manuscrito aborda as regras e a organização da comunidade, enfatizando a importância da pureza ritual, observância da lei e separação do restante da sociedade. Ele descreve a vida comunitária, incluindo práticas de oração, jejum e estudo das Escrituras. Além disso, o texto se reflete sobre a expectativa de um futuro messiânico e a batalha entre as forças do bem e do mal. O 4Q MMT é significativo não apenas por seu conteúdo religioso, mas também por fornecer insights sobre a vida social, ou seja, mostrava como era o dia a dia do povo, política e espiritual da época, contribuindo para a compreensão do judaísmo no período do Segundo Templo. Aí sim eu faço uma pergunta para o ChatGPT. Nesse manuscrito aparece alguma referência sobre o termo obras da lei? E a resposta é sim. No manuscrito do Mar Morto, 4Q MMT, há referência do termo obras da lei, obras da Torá. Este conceito é utilizado para descrever ações práticas que os membros da comunidade deveriam seguir em conformidade com a lei de Moisés. O texto enfatiza a importância da observância rigorosa da lei, ou seja, como se fosse um legalismo, né, das obras que derivam dela. Derivam isso aqui, porque existe um texto que eles dizem que além da lei de Moisés, todos aqueles que estavam, eu trago isso na memória, que é bem marcante para mim, que diz que além dos textos, dos mandamentos descritos na lei de Moisés, também aqueles praticantes deveriam cumprir a sabedoria dos líderes da comunidade, que seriam tão equivalentes quanto os mandamentos da lei de Moisés. Destacando a separação entre aqueles que seguem as práticas e aqueles que não fazem. Que práticas? As práticas que derivam dela. Porque, para esse grupo, se alguém não praticasse essas obras da lei, esse conjunto de normativas que foram criadas pelos próprios sábios, consequentemente, mesmo que ele praticasse a lei de Moisés, ele não seria considerado alguém da fé verdadeira. Com base nisso, a gente vai à mensagem que foi distorcida. Olha o texto de Efésios, capítulo 2. A gente vai ler uma boa parte desse texto para vocês entenderem a partir dessa compreensão. Então, ao contrário das religiões, Paulo ensina que não há diferença entre gentios e judeus, e sim que todos fazem parte de um todo, que é o povo de Israel. E que esse povo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, assim como foi anunciado pelos profetas. Olha o que o texto diz em Efésios, capítulo 2, versículo 9 em diante. Diz o seguinte: não vem de obras. Que obras? Essas obras da lei. Não é
a sua salvação não vem pela sua própria justiça, como ensina esses manuscritos que circulavam no primeiro século e que Paulo combateu em todas as suas cartas. Para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach, para as boas obras. Que boas obras são essas? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora, quais foram as obras que Deus preparou? A lei de Moisés. A lei que foi dada a Moisés. Por exemplo, no livro de Malaquias, o último profeta, né, do Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo 4, fala justamente isso. Vocês que esperam só da justiça, né, atentai para a lei de Moisés, o meu servo, a qual eu ordenei em Horeb. Então, ou seja, o Eterno está dizendo que o povo deveria se atentar para a lei de Moisés, porque ele que ordenou para Moisés. Então, Deus preparou a sua Torá, a sua lei, em objeção a essas obras que os próprios homens criaram. Então, não é essas obras que os homens criaram que justificam o ser humano. Você é justo pela graça, pela misericórdia do Eterno, que derramou o sangue do seu Filho amado para te remir dos pecados, e a partir disso você vai andar em uma vida justa, observando os mandamentos da sua Torá, da sua lei. Portanto, lembrai-vos que no outro tempo, deixa eu só apagar aqui, lembrai-vos que no outro tempo, ou seja, ele está falando para os gentios, né? Eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Olha que o grupo que ele combate, que a gente falou lá em Gálatas. O grupo que se baseava na circuncisão. Tudo era circuncisão. Pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos de homens. Essa circuncisão não é o ato em si, e sim esse grupo que criava mandamentos por si só, e se atentavam para essa lei oral. Ele chamava essa como se fosse uma circuncisão. Eles tinham essa mentalidade que você só seria salvo por suas obras. Então, Paulo colocou isso como partido da circuncisão, se a gente pode chamar assim. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, no tempo, o povo estava separado da comunidade de Israel e das promessas. Mas o que é que Paulo está dizendo? Que agora eles estavam separados e agora continuam separados dessa comunidade? Porque, se a gente sabe, quem leu em todas as escrituras, sabe que o povo de Israel ele tem que cumprir a lei de Deus. Até no fim dos tempos e até na volta do Messias, eles têm um dever de cumprir a lei de Deus. Por isso que eu coloquei que os gentios, eles, além de ter os mesmos direitos, eles têm os mesmos deveres. Então, se nós estávamos separados da comunidade e agora nós, pelo sangue do Messias, como a gente vai ler aí, chegamos perto, estamos quase entrando dentro dessa comunidade, é um povo só, uma mesma lei, um mesmo direito e um mesmo dever. E no versículo 11, 13 diz, perdão. Mas agora, em Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Messias, chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez Echad, um só povo. Agora muitos dizem, mas a lei é para os judeus. O gentio não precisa aguardar. Como é que um povo só vai ter duas formas de chegar ao Eterno diferentes? Todo povo é uma só lei, uma só obrigação, uma só promessa, uma só fé. E derrubando a parede de separação que estava no meio, isso aqui depois a gente pode se aprofundar, no versículo 15 diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Agora, que lei é essa, meus irmãos? Que lei é essa dos mandamentos que Yeshua desfez em sua carne? Porque, veja só, na lei oral, foi criada no Templo de Jerusalém uma parede de separação literal que dizia o seguinte, está no livro do historiador Flávio José, já li esse livro, é muito interessante, que diz o seguinte, existia um muro de separação no Templo de Jerusalém entre os gentios e os judeus. Quem queria ver aquela obra monumental, né, que foi o prédio mais bonito construído pelo ser humano, Herodes passou 60 anos para ser reformado o segundo templo,
e as suas paredes eram revestidas de ouro, enfim, era uma suntuosidade enorme. Então, muitas pessoas que iam visitar, os romanos, que iam visitar, os gregos, qualquer pessoa que ia para Jerusalém, tinha vontade de adentrar e verificar aquela maravilha. Porém, existia um muro de separação que foi criado por essa lei oral, dizendo que era uma interpretação de um mandamento da lei oral de Moisés, que Moisés passou esse oramento que deveria ter uma separação entre gentio e o povo de Israel. Só que não existia isso. Literalmente foi criada pelo ser humano. Um parede de separação, um mandamento humano. O que é que Paulo está dizendo? Que já não existe mais essa parede de separação porque Yeshua derrubou com o seu sangue. Porque todos podem ter acesso e todos podem conviver em união. Porque esse mandamento que foi derrubado por Yeshua, essa parede de separação, não existe na lei. Você pode ler toda a lei de Moisés, não existe esse mandamento na lei de Moisés. Então, mas agora você estava longe já pelo sangue chegasse perto, porque era a nossa paz, o qual fez derrubando a parede de separação que estava no meio. É justamente essa parede que ficava no templo. Paulo está fazendo que é conhecido no hebraico de Midrash, contando uma história para ilustrar. E diz que na sua carne desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos. Que lei? Essa lei oral que impedia haver contato, por exemplo, existia um mandamento da lei judaica que um judeu não podia comer na casa de um gentio. Por isso a estranheza, como a gente viu num questionamento que nós fizemos sobre a alimentação, dos sábios, dos judeus que eram conservadores, que eram até fariseus, em ver Pedro entrando na casa de um gentio, de um estrangeiro. Vocês podem ler isso em Atos capítulo 11, esse aperto que esses judeus deram em Pedro. Aí que o texto fica mais interessante. Por quê? Olha o que diz aqui nesse outro lado aqui. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Quando você vai no grego, olha essa palavra ordenanças, essa palavra aqui, ó, dogmasim, são dogmas. E esses dogmas é literalmente o que a gente conhece hoje no nosso idioma, que é um decreto, uma portaria, um dogma, um preceito religioso humano. Quando você vai em determinada religião, existem os dogmas. O dogma é justamente um mandamento que foi criado posteriormente, um mandamento humano, não é um mandamento que está na Bíblia. E é justamente essa palavra que aparece aqui no grego relacionada a esses mandamentos. Então, qual é o mandamento que Yeshua desfez na carne? É a lei de Moisés ou esses mandamentos humanos que criavam barreiras para haver união entre o gentio e o judeu? É justamente esses dogmas. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O que é o Espírito? É um mover, aquilo que te faz mover. E o Espírito, Paulo diz que a Torá é espiritual, lá em Romanos capítulo 7. A lei de Deus é espiritual, é aquilo que te faz saber o mover, como você vai se mover diante deste mundo conforme a vontade de Deus. O Espírito de Deus está nas suas palavras, nas suas instruções. Por isso já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Agora, esse tema aqui, família de Deus, o que é que Jesus, Yeshua, fala para quando pessoas dizem para ele: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão à porta e querem falar contigo. E ele para na frente da multidão e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, ou seja, a sua Torá, a sua lei, e colocam em prática. Então, se nós somos essa família de Deus, que nós estamos vendo aqui, se nós somos essa família de Deus, o que é que nós temos que fazer? Observar os seus mandamentos. Então, eu questiono a vocês, meus irmãos. Questiono a você, minha querida irmã. Você ainda acredita que Paulo lutou contra a lei de Deus, a qual ele disse que é boa, perfeita e agradável?
a qual ele disse que vivia pela lei de Deus, ao qual os apóstolos, lá em Atos capítulo 21, versículo 20 em diante, se alegraram em obedecer o Eterno. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Shalom.